Gravação iniciada, presidente. Dando sequência à nossa manhã de julgamento do dia 27 de janeiro, o próximo processo é o 114 da pauta, Vale e Energia, também de relatoria do conselheiro Silvio Renan. Renan, tem a palavra? Esse é um daqueles de declaração de compensação, também de crédito de pagamento indevido ou a maior, em que o pagamento está alocado na DCTF, tá? Já é um tema bem conhecido pelo colegiado, e o pagamento estando alocado na DCTF foi emitido despacho decisório eletrônico, não homologando a compensação. Julgamento pela primeira instância, pela DRJ, foi negado provimento, manifestação de conformidade, fora os outros temas tratados na primeira instância. O cerne da questão é já que a gente já trata corriqueiramente, a ausência... Só um segundo, você está vendo a resolução ou o acordo? Desculpa, é a resolução. Okay. Então, como eu vim dizendo, a DRJ, o cerne da decisão de primeira instância, é a inexistência de prova. Há ainda um a mais nesse processo, que mais à frente vou detalhar, é que existiram até retificações em DCTF e DACOM, como eu vou trazer um quadro mais à frente. Só que todas as retificações, na verdade, foram confirmando a inexistência do direito creditório. Portanto, que essas eventuais retificações em DCTF e DACOM, ela acaba meio que tomando um segundo plano, porque elas são, na verdade, fazem prova contra o contribuinte, não a favor. Então, o que o contribuinte apresentou em primeira instância, que a DRJ entendeu que ainda assim não estaria comprovado o direito creditório. Ele apresentou uma planilha, tá? Então ele apresentou um mero demonstrativo e disse, olha, essa é a minha apuração do PIS, e nessa minha apuração, em verdade, eu tenho um crédito ao final do período, que seria fevereiro de 2008, e não um débito. Como eu não tenho um débito, o meu pagamento desse mês estaria livre para a realização da compensação, ainda que esteja de forma diferente em minha DCTF e no meu DACOM. E já tratando tudo de uma forma só, sem essa separação de relatório e voto, o que o contribuinte faz agora em recurso voluntário? Então, ele vai se apoiar no princípio da verdade material, vai reiterar a apresentação desse demonstrativo do PIS e, tendo sido constatada a ausência de lastro probatório na primeira instância, ele vai cuidar de trazer nova prova. O que ele traz? As cópias das declarações e um balancete acumulado referente ao fevereiro de 2008, que é o período do pagamento, e notas fiscais de aquisição de energia elétrica. Então, isso é o conteúdo do recurso voluntário. No meu voto, eu vou fazer, poupando a leitura dele para o colegiado, eu vou fazer uma breve exposição do tema e dos autos processuais, demonstrando o despacho decisório, a efetiva alocação do pagamento, trago no próprio corpo do voto a existência do balancete, a apuração que o contribuinte realizou a parte de suas declarações, mas também trago a apuração da DRJ, que trago, inclusive, um quadro elaborado pelo colegiado de primeira instância, em que ele mostra as diversas retificações de DCTF e DACOM, algumas até antes do despacho decisório, mas o débito confessado nessas declarações, na verdade, fazem prova contra o contribuinte. Então, ele diz que existe o débito, ou seja, o pagamento não estaria desalocado, ele estaria efetivamente alocado a um débito existente. Pois bem, eu vou agora já dando prosseguimento no julgamento do processo, eu estou na página 5, um parágrafo que inicia, porém, que pese ser desnecessária a realização de perícia, que é um dos argumentos contribuintes, que será debatido no mérito, aqui defenderei a realização de diligência para análise do direito creditório com base nos novos documentos juntados aos autos. Vejamos, buscando provar o seu direito creditório, o equívoco cometido, a recorrente vai juntar aos autos em sede de recurso voluntário, balancete acumulado onde demonstra o lançamento contábil de PIS a recuperar, na conta contábil número tal, que no seu entendimento decorre da aplicação da alíquota de PIS do total de energia elétrica adquirida, se baseando no artigo 3º, 9º
da 10.637, apesar de que no DACOM, aqui ele fala crédito de aquisição de energia, mas no DACOM ele fala crédito de bens de revenda, que mais no entendimento dele, isto comprovaria a existência de direito creditório. O que eu vou trazer é que, apesar dessa divergência verificada, seria um crédito de bem para revenda ou de aquisição de energia, é possível identificar na declaração do contribuinte a informação desse crédito, e ele traz uma documentação comprobatória, que é a jurisprudência dessa turma, então é bem pensando na jurisprudência de como entende essa turma, de que se o contribuinte tem essa deficiência probatória suscitada na primeira instância, ele não é inerte, ele cuida de trazer aos autos outros documentos, nesse caso os balancetes e notas fiscais, então eu entendo que é prudente encaminhar para a diligência da unidade de origem, para que se possa apreciar esses novos documentos comprobatórios juntados aos autos, ou mesmo a solicitação de novos documentos necessários ao processo. Trago uma jurisprudência da 3401, que é justamente no sentido de que, apesar da DCTF e da DACOM estarem em sentido oposto do que o contribuinte vem argumentando, né, da prova que ele vem trazendo, isso não seria um prejuízo à apreciação do direito creditório dele. Então, um erro de preenchimento na DCTF, ou seja, a DCTF informando a existência do débito, isso não seria prejudicial ao contribuinte quando ele traz documento em sentido contrário. Então, como nesse processo ele traz uma documentação de lastro que comprovaria o balancete que ele trouxe desde a primeira instância, eu decidi por voto por converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem aprecie a existência do crédito alegado com base nos novos documentos juntados aos autos, balancetes, notas fiscais, etc., bem como em time recorrente a juntar outros necessários à efetiva comprovação do direito creditório, comparando inclusive suas declarações entregues ao fisco e o demonstrativo de PIS juntado aos autos em sede de manifestação de inconformidade. Elabora de relatório de diligência, destacando eventuais alterações no reconhecimento do direito creditório, dando ciência ao contribuinte. Faculta recorrente, prazo de 30 dias, se manifestada a diligência, ao final do qual o processo deverá retornar ao CARF para julgamento. Essa é a minha proposta de resolução. Ok, Renan, obrigado. Algum esclarecimento? O caso está claro, né, gente? Vamos para o voto. Maísa, como vota? Acompanho. Carlos? Como eu já fiz da última vez, eu não tenho esse entendimento, não acho que há um novo argumento trazido pela DRJ, porque, na verdade, o contribuinte tinha que saber desde sempre que tinha que comprovar o crédito. Então, além de não comprovar o crédito, ele comprovou que não tinha o crédito. Então, eu rejeito a proposta de resolução para negar provimento. Ok. Cíntia? Eu acompanho o relator. Ok. Paulo? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Ok. Renata? Relator. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Resolve os membros do colegiado por maioria de votos. Converter o julgamento do recurso de diligência, nós temos o voto do relator vencido. O conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves. Ok, Renan? Na sequência, os itens 115 a 119, Ajinomoto do Brasil, de relatoria da conselheira Maísa. São iguais, Maísa? Espera aí que eu fiz uma planilhinha aqui para eu me orientar. O da Ajinomoto. Eu vou ter que ler. Ai, é muito chato isso. Eu vou ter que ler o 115, o 117 e o 119. Porque tem umas coisinhas diferentes. Então, vamos ler primeiro, vamos primeiro no 117 e o 118, que é uma proposta de diligência que eu estou fazendo. É porque os casos são diferentes, tá, Mineiro? Não é tudo igual, não. É o tipo que eu achei que era tudo igual e não é tudo igual. Mas é tudo conselho de insumo.
conceito de insumo, mas com particularidades, cada parcela é diferente. Tá, então a gente vai, o final 21. Então, final 21. Isso, 2013 e 21. Deixa eu só pegar aqui no meu arquivo. Dois mil 13 e 21. Deixa eu fechar o voto do aí. Então, vamos lá. Eu vou direto ao voto aqui. Como relatar, então é tempestivo, né, que eu entendo pela conversão em diligência aqui nesse caso. Como relatado desde sua manifestação de conformidade, afirma a recorrente que a única razão para a glosa do crédito é que os valores referentes aos créditos do artigo 15 da Lei 10.865 foram equivocadamente informados na ficha B do DACOM, quando deveriam ter sido informados na ficha A, no qual a fiscalização se respaldou para emitir o despacho decisório. Na manifestação de inconformidade foram anexados os DACOMs do período, cuja soma dos valores informados na ficha B efetivamente alcançam a exata soma dos valores que não foram reconhecidos no despacho decisório, que é esse aí nesse caso do PIS é 74 mil, e aí o outro é COFINS. É a mesma coisa também. Então, coloca aqui a ficha B do DACOM, que identifica o valor. Então, identifica aí outubro, novembro e dezembro de 2010. O erro cometido pela empresa, portanto, seria no preenchimento do DACOM. Contudo, observe-se primeiramente que com a extinção dessa declaração a partir de janeiro de 2014, essa relatora restou impossibilitada de confirmar as alegações trazidas pela empresa, vez que não consegue acesso às instruções de preenchimento do DACOM do período. Dessa forma, cabe serem trazidas informações pela fiscalização dos presentes autos, informando se efetivamente os valores correspondentes aos créditos do artigo 15 da Lei 10.865 deveriam ser informados na ficha 6A do DACOM, anexando, se possível, as orientações de preenchimento da época. Informar ainda se os valores preenchidos pelo contribuinte na ficha 6B, vinculados às receitas de exportação, correspondem aos créditos do referido artigo legal. Acresce que no recurso voluntário, o sujeito anexou documentos buscando demonstrar a legitimidade do crédito informado no seu DACOM quanto aos créditos informados na ficha 6B, cuja análise cabe igualmente ser realizada. São vários documentos, tá, gente? Vocês podem ver aí que está nas folhas 158 a 306. Por fim, insta salientar que há dúvida quanto ao documento que teria sido preenchido de forma equivocada pelo sujeito passivo. Isso porque a decisão recorrida afirma que o erro cometido seria no preenchimento do PERDECOMP e não do DACOM. Então, ele fala lá na decisão que a recorrente teria enviado PERDECOMP retificador. E o sujeito passivo no recurso voluntário, ainda que reitere que teria cometido erro no preenchimento do DACOM, afirma que a declaração que caberia ser retificada seria o PERDECOMP, no qual teria ocorrido um equívoco de preenchimento. Ora, como visto, na compreensão inicial desse relator, o equívoco no preenchimento seria apenas no DACOM e não no PERDECOMP. Assim, cabe ao sujeito passivo esclarecer qual o documento preenchido equivocadamente, o DACOM ou o PERDECOMP. Ambos os documentos teriam sido preenchidos de forma equivocada e qual seria a informação incorreta prestada no PERDECOMP que caberia ser retificada. Então, eu estou convertendo em diligência esse daqui para informar, para a recorrente informar qual o documento preenchido equivocadamente, desse termo que eu já li, e oportunizar a apresentação de cópia de documentos fiscais e contábeis que a fiscalização entenda como necessário para confirmar o crédito, que ainda não tenham sido apresentados nos presentes autos, ver os documentos apresentados na folha 158 a 306. Elaborar o relatório conclusivo, considerando os documentos apresentados, informando se o contribuinte preencheu equivocadamente seu DACOM do período, informando os valores correspondentes aos créditos do artigo 15, que deveriam ser informados na ficha 6A, anexando, se possível, as orientações de preenchimento, e se o valor do crédito informado na ficha 6B, vinculados às receitas de exportação, corresponde aos créditos do artigo 15, e se está de acordo com os documentos fiscais e contábeis apresentados nesses autos, vinculando a análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de ser reconhecido, e abrindo prazo de 30 dias. Então, para esse caso aqui, realmente a fiscalização ela se baseou no despacho decisório na ficha A do DACOM, e o contribuinte fala que teria essa complementação do crédito dele aí na ficha B, 6B. E no caso do
COFINS é 16A e 16B. Ok, 117 e 118 é o mesmo caso, né, Maísa? Isso. Ok. Então, proposta de dirigente... pois não, Carlos, pode falar? Maísa, quais são os documentos que ele trouxe com a manifestação? Foram vários. Ele trouxe balancete, ele trouxe diversos documentos contábeis mesmo, inclusive nota fiscal. Mais algum esclarecimento, gente? Eu estou fazendo dentro do voto, mas aproveitando que eu já comecei, assim, porque eu já até tive a oportunidade de tratar desse tema. De fato, eu observei que a parte decisório eletrônico, à época, se não me engano, antes de 2012, eu acredito que seja esse caso, ele, quando era pedido de ressarcimento crédito de exportação, ele só levava em conta a ficha 6A. Para o contribuinte solicitar crédito de importação, ele tinha que fazer um PERDECOMP de crédito do mercado interno. Ainda que seja um crédito de importação para exportação, o PERDECOMP era diferente do crédito de exportação comum, que não era relacionado com importação. Não me pergunte por que essa era a regra adotada à época. Eu não sei se vocês lembram, já há muito tempo, alguns meses, num processo da AgroLatina, eu até destaquei, trouxe até um menu ajuda do PERDECOMP informando, olha, isso aqui já era vigente à época. O crédito de importação, ele é solicitado no PERDECOMP separado. Só que, para mim, à época, e hoje, continuo com a mesma conclusão, se o contribuinte ele traz documentos que procurem comprovar o direito creditório dele, eu não veria impedimento da apreciação por esse colegiado. E o que me chamou a atenção no seu caso é que, para mim, não está claro o que está errado, se é o PERDECOMP ou o DACOM. Eu não sei se a sua dúvida é essa, mas... Porque se for isso, eu acho que isso é interessante deixar ser claro. Eu perguntei lá embaixo, porque assim, ele falou que o PERDECOMP está errado, mas ele falou que ele preencheu o DACOM errado. Eu fiquei na dúvida, eu não sei. Porque mas a decisão... Perdão. Aí aqui no item 1 eu estou perguntando isso. Eu acho que fala de erro o preenchimento da DECOMP, não do DACOM, né? Não foi isso que você falou? Não, foi o contribuinte que falou isso, né? A decisão de primeira instância que falou que o preenchimento estava errado no PERDECOMP. E o contribuinte fala DACOM e PERDECOMP. Então eu não sei. É uma questão de só analisar a ficha 15A. Os créditos de importação são mesmo na ficha 15B. Ele está corretamente preenchido. Não foi reconhecido porque o pedido de ressarcimento vinculado à exportação não pega a ficha 15B. Simplesmente isso. Agora, se a gente aceita, como o Renan diz, que tem direito a esse crédito, ele não está seguindo a norma da época que determinava que ele fizesse 2 PERDECOMP separados. Então, eu não sei se a gente pode superar essa exigência normativa, que pedia 2 PERDECOMP separados. Então, esse de ressarcimento que ele está pedindo aí vinculado à exportação, ele não tem direito a esse crédito. Esse dispositivo está correto. Se ele tem outro crédito, seria por outro PERDECOMP, do mercado interno, que ele não fez. Eu confesso para vocês que eu até procurei, Paulo, essa negativa aí falando que tinha que ser feito em PERDECOMP separado, vinculado ao mercado interno. Isso está no PGD. O Renan mesmo observou, e eu já fiz diligência nesse sentido. Mas eu não achei a instrução normativa. Eu posso até... Não, que está no PGD. O PGD para nós é igual na aduana, notícia, nota, Siscomex, é lei, né? Na aduana temos isso também. Para que nota, Siscomex. Inclusive, eu procurei isso. Eu até vi, Paulo, eu até identifiquei isso, só que eu fiquei com essa dúvida porque eu não consegui achar nenhuma instrução falando como que ele deveria, se ele tinha que fazer dessa forma por exigência normativa. Eu estou dizendo isso porque eu já enfrentei esse caso de diligência mesmo, que veio da DRJ, e aí nessa oportunidade eu esclareci isso no meu despacho para devolver para a DRJ, inclusive anexando cópia da tela do PGD para demonstrar que teria que ser 2 PERDECOMP, e essa é a razão do indeferimento, né? Mas, de toda forma, vocês não acham que isso é assunto para a volta? Sim. Da diligência? Que, assim, eu acho que provavelmente vai ter pessoas que acham que a diligência faz sentido, que o conteúdo da diligência faz sentido para superar isso, e outros não, e daí
Ficaria para mérito depois. Vocês acham que eu devo complementar algum questionamento aqui, Renan ou Paulo, ou Thaís? Eu tenho que colocar separado? Eventualmente, diligência não é necessária se você entender que a decisão do tribunal decisório está correta à vista da orientação normativa da época. Mas eu não sei se os créditos, até esse segundo ponto aqui dele verificar os documentos, eu preciso. Então, não há que se analisar esses créditos da importação que foram negados, porque nesse PERDECOMP ele não pode aproveitar nesse PERDECOMP, teria que ser em outro PERDECOMP. Então, é nesse sentido que eu acho que a diligência pode ser desnecessária, se a gente entender que esse despacho decisório está correto, ele não tem direito. Para mim, se não está na instrução normativa, não tem esse limite. Se está só na orientação, eu não poderia considerar. Enfim, e até aqui eu fiquei na dúvida se era do DACOM, se é o PERDECOM, o que está errado, eu realmente não soube na hora que eu estava analisando o processo. Mas, e ainda assim, não seria ante ao CARF, né? É diferente a questão da DRJ, né? É só fazer esse destaque, né? A DRJ é vinculada, a decisão que o Paulo tomava lá à época da DRJ, ele tinha que seguir a orientação da Receita. Aqui já, pra gente, é um pouquinho diferente. Tranquilo, isso aí para mim é claro, mas não foi uma decisão da DRJ, eu já estava na DRF, eu fui atender uma diligência pedida pela DRJ. E aí eu fui... Aí mais ainda, com certeza que não vincula, né? Para nós, na DRJ, na DRF vincula, mas no CARF, com certeza não. Eu não consigo concluir pela negativa de direito do contribuinte baseado numa informação do menu ajuda do PGB. Para mim é muito passado. É foda. Inclusive, a necessidade de DCTF ou DACOM, quando o contribuinte traz prova, imagina uma orientação de PGD. Então, o que importa para mim é que o contribuinte traga provas no processo administrativo, que ele de alguma forma comprove que houve essa importação, e que essa importação se destinou, foi vinculada a receitas com exportação. Então, para mim, o clássico é isso. E se a relatora, que apreciou o processo, teve dificuldade justamente nesse ponto de saber o que está errado, apesar de que, para mim, todo mundo se confundiu, na verdade, né, até mesmo o contribuinte, porque é difícil, gente. Eu não olhei o despacho decisório, mas eu já tive a oportunidade de tratar disso, tanto na DRF quanto no CARF. O despacho decisório, via de regra, ele não deixa isso claro para o contribuinte, então o contribuinte ele fica meio perdido. Ele não tem onde saber, de fato, o que foi que aconteceu. Então, eu acho, nesse ponto, que a diligência vai cair bem para esclarecer isso, ainda mais que você que apreciou o processo teve a dúvida, eu jamais seria contra essa proposta. E ainda mais que você está solicitando, inclusive, apreciação relacionada ao crédito, né? Então, eu acho que para mim está ok. Eu só gostaria também de esclarecer, né? Aproveitar que eu já tive a oportunidade de tratar do tema e deixar claro que provavelmente o que foi errado foi a forma que o contribuinte apresentou. Aqui está claro, então vamos para o voto, então, gente. Só quis prestar esclarecimento. Perfeito. Então nós estamos julgando a proposta de diligência da conselheira relatora Maísa. Renan, como voto? Com a relatora. Ok, Carlos? Acompanho. Ok, Cíntia? Acompanho. Paulo? Acompanho. Renata? Com a relatora. Thaís? Desculpa, estava no mudo. Acompanho. Ok, eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Esses foram os itens 117 e 118 da pauta. Agora, Maísa, qual que a gente vai? Agora vai no 2008-10, que eu não sei qual que é o item da pauta, não. Deixa eu ver aqui. 115. Isso. O 115 é igual ao 116. Ok. Teve uma coisinha de diferença, mas não vai afetar o resultado. Então, vamos lá. 110. É discussão de insumo, tá? Então, eu vou pular toda essa parte aqui que eu estou contando no caso para vocês, que a gente já viu aqui. Vou lá para a parte de embalagens para transporte. Item 1. A fiscalização entendeu, por não reconhecer embalagens para transporte, por entender que esses bens não se enquadram no restritivo conceito de insumo, porque ela se baseou no da instrução normativa.
o termo de constatação lavrado em fase de fiscalização identificou quais são esses materiais, dentre os quais chapas de papelão, filme de cobertura, filme stretch e pallets. Contudo, como visto, esse entendimento restritivo, então não cabe, eu estou entendendo que para embalagem para transporte, ele se enquadra dentro do conceito de insumo necessário para a produção, né? Gastos incorridos com embalagens para transporte dos insumos de produto final, vinculados ao processo produtivo, geram créditos passíveis de desconto do valor, que pode alterar a forma, né? Então, no caso, todos os itens se mostram essenciais para o condicionamento, comercialização e exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as embalagens para transporte se enquadram no critério da essencialidade como aquele que diz com o item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto, cuja falta lhes prive a qualidade, quantidade e ou suficiência. E aqui é importante salientar que, desde a manifestação de conformidade, a recorrente buscou evidenciar que todos os materiais são descartáveis, de curta duração, não sendo ativáveis. Com isso, cabe ser dado provimento ao recurso nesse ponto para estornar as glosas de crédito referente aos itens de embalagem para transporte. Você quer votar os itens separados, presidente? Mas só um esclarecimento, não foram ativados com toda certeza. Pallet não foi, nem nada. Não foi. Ele foi utilizado aqui, tudo de papelão e esse filme de cobertura para pallet. O pallet é de madeira, não foi ativado. Pelo menos o contribuinte informou isso. Se você quiser, pode converter em diligência. E não tem questionamento na fiscalização disso, não. Okay. Ele tirou porque não se enquadra como, não se integram aos produtos fabricados. Se destinam tão somente ao transporte desses. Ele considerou a informação do contribuinte. O questionamento é se esse material é utilizado no transporte do produto pronto. Produto pronto. Isso. Aí entra naquela questão que eu já levantei várias vezes, acho que o colegiado já conhece meu posicionamento, eu até entendo que a jurisprudência do CAF, ela vem caminhando no sentido de admitir esse insumo, mas para mim a jurisprudência vem caminhando no sentido errado. O processo produtivo, apesar de ontem eu ter defendido a ampliação do termo em si, processo produtivo, ele tem um marco, na minha opinião, que delimita perfeitamente aonde ele se encerra. Apesar do início do processo produtivo eu confessar que eu normalmente aprecio caso a caso, o encerramento, para mim, ele é plenamente determinado a partir do momento que o produto se encontra pronto. Tudo que é utilizado após o produto pronto não é processo produtivo, porque aquilo encerra o processo produtivo. Então, se isso é utilizado após o processo produtivo, não entraria no conceito de insumos, nem nos termos do recurso especial do STJ. Já tenho manifestado em outras oportunidades, e esse é o meu entendimento. E essa questão, só salientando a posição, que a meu ver ele enquadra no do STJ, pelo fato de, se você produz o produto final e ele não vai chegar no estabelecimento da pessoa que adquire, ele vai privar a qualidade, quantidade ou suficiência daquele produto, né? Então, por isso que eu entendo que ele vai depender, ele depende, sem esse, ele não consegue vender a mercadoria dele. Então, o produto final, ele só vai ser final mesmo no momento que ele chega no estabelecimento do adquirente. E eu sei, aqui tem entendimento contrário, até para a questão de frete entre estabelecimentos de pessoas jurídicas. A gente também tem esse entendimento diferente, né? Então, a gente tem na Receita, sei lá, tentado não abranger demais o entendimento do STJ, assim está lá no PN 5 da COSIT, né? Porque senão tudo é necessário para a produção, né? Tudo. Até o cafezinho daqui a pouco vai ser necessário. Claro que é necessário, eu entendo o teu raciocínio, mas tem que ser analisada a essencialidade no contexto do processo produtivo. Essa é a visão que a gente defende. Se estiver fora do processo produtivo, não há que se falar em aplicar o entendimento do STJ, como o Renan colocou também, eu concordo com isso. Mas a minha dúvida que fica enquanto embalagem em si, independente da essencialidade de se tratar insumo, ele não teria direito porque ela é de transporte, é isso? Porque o direito ao crédito de embalagens, ele tem, né? Por que eu preciso recorrer
a ideia de insumo para reconhecer o crédito? Porque é de transporte? É questão da ativação. Se aquilo for um bem ativável, se a embalagem de transporte, o pallet vai e volta. Então, aquilo não seria insumo, e sim como um bem. Você apropriaria isso, a princípio, na depreciação, que depois é uma depreciação acelerada. Que isso não é um insumo. Isso não é diretamente ligado. Aquilo é um outro bem que é utilizado. Essa é a diferença que eu perguntei se é ativado. Então, como não é ativado, é um insumo. A embalagem que acompanha o produto, ela tem direito a crédito, né? Digamos, a embalagem do produto. Não há que se discutir se é insumo ou não. A dúvida é, nesse caso, sendo ou não ativado, se for ativado é crédito de ativo, né? E se não for, ele não teria direito por ser embalagem porque é de transporte, é isso? Mesmo que ela... A diferença é essa, embalagem de transporte. Né? Mas a questão aqui, Renan, estou até vendo aqui, estou com a posição da Câmara Superior, e a Câmara Superior decidiu, nesse caso de pallet, por unanimidade. Eu estou vendo aqui, o pallet, a certeza nos autos, a prova, o pallet, ele é usado na venda do produto, que o pallet pode ter sido utilizado na compra do insumo, na movimentação do insumo dentro do processo produtivo, entendeu? É isso. Para fazer o corte que o Renan sempre faz. A partir do pressuposto, o pallet não é ativado. Então, o pallet, em tese, poderia ser insumo. Mas eu uso esse pallet durante o processo produtivo, da compra do insumo até o produto final acabado, ou exclusivamente esse pallet é utilizado na movimentação lá do depósito para venda. Entendeu? Esse é o ponto, Renato, para seguir a sua linha de raciocínio, que eu não divirjo desse sentido. Né? Mas como a fiscalização, a glosa, não foi nesse sentido, né? E eu acho que isso não está, esse detalhamento nos autos, né, Maísa? De que... Não, ele mesmo fala de que é produto... Não, ele fala que é para movimentação do produto e não acompanha a mercadoria. O pallet utilizado pela empresa se compõe do custo final do produto, também totalmente descartável e obrigatório na operação de exportação, exigência da legislação aduaneira. As chapas de papelão onduladas são utilizadas para revestimento... Não, mas é tudo para exportação, né? Sim, para exportação também. As chapas de papelão onduladas são utilizadas para revestimento de container e também podendo considerar como embalagem devido à característica de não devolução e também porque é descartável. O filme stretch é utilizado como embalagem para embalar todo o material destinado à exportação junto com o pallet para garantia do produto. A operação dele a que ele está tratando aqui é de exportação. Mas, no final para o raciocínio do Renan, não faz diferença. Eu entendo o posicionamento da Câmara Superior, entendo o seu posicionamento, mas, para mim, isso a gente poderia justificar ser esses elementos necessários para a atividade econômica do contribuinte. Atividade produtiva, não. É um entendimento que eu já tenho há algum tempo. Eu não vejo por que mudar o entendimento. Eu não vejo. Ainda não surgiu um argumento, no meu ponto de vista, que me fizesse entender agora que a operação de venda passou a ser atividade produtiva, passou a ser processo produtivo. A operação de venda está dentro da atividade econômica do contribuinte. Eu entendo que a jurisprudência está toda caminhando nesse seu sentido, mas jamais esconderia isso do colegiado, mas eu não vejo por que mudar meu posicionamento, assim que eu venho pensado, tá? E até porque eu coloquei aqui, né, por isso você está falando, eu coloquei aqui as posições são nesse sentido, inclusive de pallet, de embalagem de transporte. Maísa, só para ilustrar aqui, essa decisão e até o voto do presidente Luiz Eduardo, a fundamentação está assim: se trata de bem necessário à manutenção da natureza e qualidade do produto fabricado. É de se reconhecer o crédito quanto à embalagem pallet que não se incorpora ao produto. Só isso que é a fundamentação. Então, é o 93, qual que é esse aí? Vou pegar aqui. 9303-010-474. O pallet foi unanimidade. Eu acho que o que fica eu vou complementar aqui, então, com ele. Aqui é considerado isso como um processo de produção. Eu acho que é o que fica implícito. Mas, Renan, eu estou com você no corte, produto acabado, está ali. Então, aqui está claro que esse pallet é na venda, na exportação. Pode ser exigência de que for, só que é na venda. Não é no processo produtivo que eu faço esse corte, assim como você faz.
Se esse pallet, se tivesse feito uma prova que esse pallet é utilizado ali e não é ativado, meu entendimento é diferente desse pallet utilizado daqui para cá, na venda, na exportação. Porque aqui eu não posso falar que sem insumo. Porque eu não tenho insumo de produto. No processo produtivo, por isso que a divergência nossa ontem, o processo produtivo continua o processo produtivo, o conceito é aquele lá. Entrou o insumo, ou no caso de agroindústria, plantação de floresta, aí eu considero esse início lá atrás, quando começa a plantar, tal, aí tem essa discussão. Mas o final é fácil, como você mesmo falou. O final é o produto acabado no estoque. A partir daí não é processo produtivo, é processo de distribuição do produto. Aí tem a discussão que a Câmara Superior amplia a operação de venda, ela fala que daí é a operação de venda, já é outra divergência, mas no processo produtivo já não é. Né? É outra etapa da cadeia produtiva de venda, não sei o que mais, processo produtivo, tem início e fim. E esse teu exemplo, Rodrigo, ele é bem ilustrativo para a aplicação do entendimento do STJ, né? Porque antes do entendimento da STJ, nem esse seria reconhecido como insumo, né? Ele passou a ser reconhecido como essencial da aquisição, né, de insumos, o frete, ali, a embalagem, desculpa, por força do entendimento da STJ, né? Mas eu só isso aí, Paulo, dentro do processo produtivo. Não foi só a decisão do STJ, o CARF já caminhava nesse sentido, é só esse destaque. O CARF já ia em cima disso, dessa essencialidade aqui, a gente já tinha essa decisão. Ok, gente, acho que nesse ponto, vamos colher os votos, então, do embalagem para transporte. Embalagem para transporte, aí tem tanto a parte do pallet quanto o restante. Né? Uhum. Então, vamos lá. Silvio Renan, como vota? Eu vou abrir divergência. Para mim, esses itens não são utilizados no processo produtivo, ainda que seja essencial a atividade econômica do contribuinte, por não fazer parte do processo produtivo, não pode ser usado como insumo. Então, eu negaria provimento nesse ponto. Ok. Renan. Da Maísa, né? Então, Carlos, como vota? Acompanha a divergência. Ok. Cíntia? Eu acompanho a relatora. Ok. Paulo? Acompanha a divergência. Renata? Eu acompanho a relatora. Thaís? Presidente, só para esclarecer, porque eu acho que a Maísa nunca me viu votando assim, eu mudei meu entendimento sobre isso, Maísa, durante a sua licença. Agora porque eu sempre neguei esse direito ao crédito, né? Porque eu não consigo compreender bem como a Câmara Superior do CARF compreende da história de que isso equivale a uma operação de venda. Para mim são coisas diferentes. E daí, quando eu fui julgar, então eu nunca tinha como relatora parado para julgar isso. E quando eu fui ler a fundo a decisão do STJ, eu me convenci que, na verdade, a resposta não está em equiparar uma operação de venda, mas sim realmente ver como insumo, tá? Como você colocou no seu voto. Então, porque no voto da Regina Helena, que foi o que acabou prevalecendo, né, ela fala do desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, assim, não é que não precisa mais existir processo produtivo, não é? E a gente se guiar pelo processo produtivo. É claro que ele que é o guia, o norte, para a gente conseguir, no caso a caso, ver o que é insumo e o que não é. Mas não ficou com aquela restrição tão nítida que tinha antes, justamente porque quando ela explica o que ela está querendo dizer sobre os conceitos de relevância e pertinência, ela fala que relevância e essencialidade, ela fala que esses conceitos distanciam-se da pertinência, que era aquela ideia de que tem que ser aplicado no processo produtivo e na execução do serviço, que trazia essa caixinha mais fechada, né? Então, por essas razões, eu passei a admitir esses créditos que são, aí, de alguma maneira, tangenciam os produtos já acabados, tá? Então, só para deixar claro aí o meu posicionamento, eu acompanho a relatora. Ok. E eu vou pela divergência, eu faço o corte
no final do produto, do processo produtivo, produto acabado. Daí para frente não é insumo, não pode ser insumo. Pode ter direito por outros motivos, mas insumo do processo produtivo não é. Por mais que a posição do STJ, em certos momentos, confundem processo produtivo com operação da empresa, né? Então, que dá margem a essa interpretação, mas aí a gente não pode fugir do que é insumo. Insumo de comércio? Não existe insumo de comércio. O que eu tenho de comércio é a operação de venda, é a mercadoria que eu revendo. Então, o insumo é de indústria e serviço, e começa no início da aquisição da matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, e termina com o produto acabado. Esse é um conceito que interpretações jurisprudenciais não pode expandir muito o que é na economia, o que é de fato. Né? A gente tem um limite para a interpretação jurídica do fato econômico. Né? Então, eu tenho que conhecer o que é o fato econômico primeiro para eu dar a interpretação jurídica. Eu não posso falar, apesar de estar acontecendo isso, né? Falar que faturamento, receita bruta é receita líquida, mas a gente não pode fugir daquele conceito econômico, contábil que existe aqui. Esse é meu entendimento. Então, aqui vai ser pelo voto de qualidade e negar provimento ao recurso voluntário quanto ao direito a crédito nas embalagens para transporte. Então, pode seguir, Maísa. Então, o outro é a água utilizada no processo produtivo. A própria fiscalização no tempo de informação fiscal evidenciou como a água é utilizada no processo produtivo da empresa, utilizando de produtos químicos para geração de vapor, entendendo que não caberia o crédito exclusivamente por respaldar no conceito restritivo. Então, aqui eu coloco para vocês, ela é transformada em vapor para ser utilizada no processo de aquecimento nas etapas de fermentação, isolação e purificação. Quanto ao tratamento de água, entendeu a fiscalização que os 40% que retornam para os rios, por não sofrerem desgaste, dano ou perda na propriedade física ou química, não seriam considerados como insumos. E aí fala, no termo de constatação fiscal, ele coloca que é isso, de retorno. Né? Então, primeiramente, quando a água é utilizada em forma de vapor, a própria descrição da fiscalização evidencia a relevância para o processo produtivo da pessoa jurídica, nos processos de aquecimento, nas etapas de fermentação, isolação e purificação. Constitui, portanto, um elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, sendo, portanto, essencial, enquadrando-se o conceito de insumo. Por sua vez, a água que retorna para a natureza precisa de tratamento após passar pelo processo de produção por exigência normativa dos próprios órgãos ambientais. Caso de despesa para tratamento de efluentes, cuja relevância já era reconhecida pelo CARF por se tratar de uma imposição legal. Com efeito, aí eu coloco uma jurisprudência do CARF, anterior ao julgamento do STJ. Com efeito, à época dos fatos geradores já estava vigente a resolução do CONAMA, número 303 de 2002, que ao criar o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, exigiu que as indústrias realizassem o tratamento dos resíduos existentes ou gerados no curso da atividade industrial, inclusive para obtenção de licenciamento ambiental. Igualmente, estava vigente a resolução CONAMA, número 357 de 2005, que estabelecia diretrizes específicas para o tratamento de água antes de seu lançamento nos corpos de água. Trata-se, portanto, aí eu coloco o dispositivo, o artigo 24. Trata-se, portanto, de uma exigência legal, o tratamento da água antes de seu retorno aos rios, sendo que as despesas com esse tratamento se enquadram no conceito de insumo. E aí eu coloco jurisprudência. Então, eu estou revertendo as glosas dessas despesas de água. Ok, então vamos votar com relação às águas. Silvio Renan. O relator. Ok, Carlos. Acompanho. Cíntia. Com a relatora. Paulo. Com a relatora. Renata. Acompanho. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho, aqui foi por unanimidade. Pode seguir, Maísa. Aí, esse processo tem de energia térmica, o outro não tem, tá? É a única diferença do outro processo aí, desse outro que eu tinha falado, que também está sendo julgado junto, né?
Quanto à energia térmica, entendeu a fiscalização que somente após 2007 caberia ser tomado crédito após a alteração legislativa dada pela Lei 11.488. Então, ele fala que só depois que indicou lá como energia térmica que poderia ter o aproveitamento de crédito. Contudo, o referido dispositivo somente foi incluído para admitir a tomada de crédito de energia térmica quando não utilizada como insumo no processo produtivo, não prejudicando a tomada de crédito quando essa energia se enquadrar no conceito de insumo. É o que bem traçou o conselheiro José Fernandes do Nascimento, quando da relatoria do acórdão, que eu coloco aí, com fulcro no ato declaratório interpretativo número 2. O raciocínio é o seguinte: para insumo tem a previsão de insumo, quando é utilizado como insumo no processo produtivo, e quando não é utilizado como insumo, precisava da previsão da energia, porque tem a previsão da energia elétrica, e que depois incluíram como energia térmica. Então, o ato declaratório interpretativo, ele já falava isso, que não poderá ser descontado o crédito de PIS/COFINS no valor de energia elétrica, que ele estava analisando de energia elétrica, exceto quando se tratar de insumo utilizado na forma do artigo 1º. Então, o raciocínio já era esse, só incluiu energia térmica para esses fins. Eu estou salientando porque eu não tinha estudado a fundo isso do energia e achei interessante. Nesse mesmo sentido, admitindo o crédito de energia térmica quando enquadrado no conceito de insumo, mesmo antes da redação dada pela Lei 11.488, eu trago aí alguns diversos posicionamentos aqui do CARF. No presente caso, a energia térmica, vapor de alta pressão, é utilizada para funcionamento do maquinário, conforme informado pela empresa na manifestação de conformidade, e reiterada no recurso voluntário. Trata-se, portanto, de elemento essencial para a própria produção, inerente ao processo produtivo, se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo. Nesse sentido, cabe ser revertido às lojas de energia térmica. Aí, Mineiro, eu não sei se você já tinha visto aqui que na conclusão eu separei todos os itens que lá em cima não tinha colocado, e está aqui embaixo. Não estou te ouvindo, Mineiro. Eu anotei aqui e vou ler depois e você vê se está de acordo. Mas... Tá bom. Ok, então vou voltar agora ao crédito contra relação à energia térmica utilizada no processo produtivo. Silvio Renan. Só um comentário, assim, é interessante, é um ADI, né, mas eu não conhecia esse ADI. Eu já tive a oportunidade de apreciar um caso muito semelhante, que era um contribuinte que produzia a própria energia elétrica. E aí, pelos termos da lei, a energia elétrica teria que ser adquirida e não produzida. Então, quando o contribuinte produz o próprio insumo, já que a energia elétrica também seria um insumo para o processo produtivo dele, ele sairia do inciso de energia elétrica e iria para o inciso insumo. E eu nem me pautei nesse ADI que você colocou. Para mim, ele vai do próprio entendimento que o STJ elaborou e o próprio parecer normativo da Receita Federal, 5 de 2018. Eu não lembro bem o item, mas eu acho que uma definição que fica clara para a Receita Federal é que o insumo em si, a partir dessa tese do STJ, ele toma uma característica meio que subsidiária. Se você tem uma despesa aplicada no processo produtivo, ainda que eventualmente ela não possa ser enquadrada em um inciso específico, se subsidiariamente ela puder ser enquadrada como insumo, que é o caso da energia elétrica, que à época não era previsto, se ele puder ser enquadrado ainda que subsidiariamente como insumo, há o direito ao desconto de crédito. Eu já tomei uma decisão parecida, não saber desse ADI, vamos saber. Então, acompanha a relatora. Ok. Carlos? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Com a relatora. Renata? A relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o senhor pregou o resultado final, mais a ver se você está de acordo. Acordo os membros do colegiado 1, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao direito a crédito nas embalagens para transporte. Vencidas as conselheiras Maísa, Cíntia, Renata e Thaís. Designado o conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. 2, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito a crédito em relação às despesas com água utilizada no processo produtivo, despesas com tratamento de água e energia térmica utilizada no processo produtivo. Ok? Esse é o resultado Tá bom. 115 e 116, né, Maísa? Então, pera, que aí eu vou ter que te falar, porque tem um que não tem energia térmica. Esse é o do 115.
que é provimento integral. O do 116, ele fala da energia térmica no recurso voluntário dele, mas não tem glosa. Ele discutiu essa da energia térmica, mas não tem. Então, o meu resultado é dar provimento parcial para reverter as glosas de embalagem para transporte, água utilizada no processo produtivo e água para retorno do rio. Então, seria o mesmo resultado tirando a energia térmica, o seu, considerando o que você escreveu. Perfeito. Só estou tirando, então, na segunda parte lá, que é a unanimidade, tirando a energia térmica. Isso. Ok. Aí, agora, é o 119, que é diferente. Oh, delícia. Por isso que está insumos 2 na frente. Tá. Aqui é pallet one way. E tem a questão dele ter glosado, porque o produto que acompanhava era exonerado. Então, vamos lá. Então, é o pallet do tipo one way. Como visto, aí eu aplico da mesma forma, tá? Falando que é a embalagem, né? Os pallets se enquadram no critério de essencialidade, porque depende intrínseca e fundamentalmente o produto. Então, o pallet one way, eu também cito jurisprudência específica de pallet, que fala sobre isso, e é transporte de mercadoria final, tá? Não é de insumo, aqui, do que ele está tratando. Então, esse pallet one way. Aí, não sei, presidente, aí se você já quer colocar no resultado aí. Espera só um pouquinho mais, por favor. Tá ótimo. Como é que é? Você pode repetir, por favor? É pallet de madeira one way. Embalagem para transporte, é a mesma coisa. Mesma coisa. Tem mais um fato, a gente já decidiu. Só que não é embalagem para transporte, o nome que consta aqui. A glosa foi desse pallet one way. Tem que colocar o nome. Né? Pallet de madeira. A mesma, o raciocínio é o mesmo, mas para o resultado eu acho que tem que colocar diferente. Tá. Aí. Tá, ok. Mas é só esse ponto que é tratado? Não, aí tem o despesa de frete e armazenamento de insumo importado. Da mesma forma, as despesas necessárias para as aquisições de insumos importados, de frete e armazenamento pago pela recorrente à pessoa jurídica após o desembaraço aduaneiro não foram reconhecidos pela fiscalização por entender que não há amparo legal. Entendeu? Fiscalização, que uma vez que o valor não integrou o valor aduaneiro, não seria cabível o creditamento. Aí eu coloco aí a posição dele. Cumpre frisar que em qualquer momento nesses autos, a fiscalização denota que as despesas não teriam sido arcadas pela recorrente, tratando-se, portanto, de despesas que integraram o preço do produto como custo de aquisição do insumo, ainda que incorridas em território nacional. O que entendeu a fiscalização é que esses valores não integrariam o valor aduaneiro e, portanto, não estaria autorizado o crédito. Entretanto, não existe qualquer previsão legal no sentido proposto pela fiscalização. As despesas com frete e o armazenamento sofreram a incidência integral das contribuições e, por isso, não podem ser comparados ao procedimento aplicável ao bem transportado armazenado. Esse foi um entendimento externado por essa turma em composição anterior para o julgamento de processo do mesmo contribuinte, inclusive quanto ao pallet one way julgado no item anterior, no seguinte sentido. Então, esse mesmo processo já foi julgado anteriormente pela Maria, em 2017, e quanto a essa parte então, naquele caso, tinha concedido o pallet, e agora, quanto a esse, aqui, no caso, prevaleceu o entendimento do conselheiro Diego Diniz, que eu transcrevi aqui, porque é do mesmo contribuinte, é tudo igual. Então, a fiscalização e o contribuinte convergem em relação ao fato de que o dispêndio em questão foram marcados pela recorrente, configurando, pois, o custo. O crédito de frete e de armazenamento deve seguir a mesma sistemática do creditamento do bem, como se houvesse, foi um entendimento da fiscalização, né? A apuração dos créditos em tela não possui uma relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão legal nesse diapasão, até porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete e o armazenamento sofreram incidência integral da contribuição e, por isso, não poderiam ser comparados ao procedimento aplicável ao bem transportado armazenado. Aí, transcrevi.
Ademais, frise-se que as despesas incorridas para o armazenagem e transporte dos insumos até o estabelecimento industrial da pessoa jurídica se mostram essenciais, vez de constituir elemento estrutural inseparável do processo produtivo. Isso porque, sem os insumos, a recorrente não consegue instaurar a sua produção. Como esclarecido pela recorrente, é essencial a contratação do serviço de armazenagem e de transporte dos insumos para os seus estabelecimentos, considerando a importação pelo Porto de Santos. E aí eu coloco nesse ponto. Então, portanto, as glosas perpetuadas pela fiscalização quanto às despesas relacionadas à aquisição de insumo cabem ser revertidas por se tratarem de custo incorrido pela empresa que se enquadra no conceito de insumo. Uma vez que foi dado provimento no mérito, deixo de pronunciar quando a preliminar de nulidade. E aí, então, eu não manifestei com base no artigo 59, parágrafo 3º. Então, ante todo o exposto, cabe ser dado provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de pallets e despesas de fretes e armazenagem. Ok. O pallet, da mesma forma, é de exportação, né? Também de exportação. Perfeito. E o restante é despesa de frete e armazenagem na importação, na aquisição. Isso. Perfeito. Na aquisição dos insumos importados. Algum esclarecimento vocês precisam? Então, No fim, são as despesas aduaneiras, né? Que é o que fala normalmente. O outro, que não é do pallet. É o que ele, não, é o que ele guardou, é o que ele utilizou para pagar para uma pessoa jurídica para armazenar a mercadoria. Importada. A aduaneira pode ser mais coisa, Importada. Né? Porque quando fica É parecendo na aquisição do que insumo. É na aquisição do Isso. insumo. Tá. Isso. Eu acho A questão faz parte do custo da mercadoria, ainda que não faça parte do valor aduaneiro, a questão aquilo faz parte. Inclusive, isso aí tem que ser adicionado no valor da mercadoria para fim de CMS. Na aquisição, você tem que, a empresa ela tem que emitir uma nota fiscal complementar para incidir ICMS. Isso aí faz parte da base de cálculo do ICMS da importação. A empresa tem que emitir uma nota complementar em cima disso. Interessante, Mineiro. Inicialmente, assim, é até um pouco daquilo que eu defendi ontem, né, de que antigamente, talvez, essa aquisição, esses custos ocorridos na aquisição do produto, anteriormente eu não aceitava isso como parte do processo produtivo. Hoje em dia eu já vejo que isso tem, sim, cabimento de ser incluído dentro do processo produtivo, até pela própria evolução, ainda que não seja, como o Mineiro discordou, decorrente da decisão do STJ, eu acho que isso decorre da própria evolução de entendimento que tem sido feito dentro do próprio CARF. E o que acontece? A partir do momento em que eu aceito que esses custos estão incluídos dentro do processo produtivo, e aí, assim que eu estava entrando no CARF, eu li que, antes eu peguei bem uma jurisprudência da turma, me lembro de ter lido um voto da Thaís, em que ela defendia bastante uma autonomia do frete, que o frete ele não precisa estar incluído no custo de aquisição do produto para que eu reconheça o direito desse crédito. Eu posso tomar ele como um serviço autônomo. Por que a Thaís defendia isso à época? Porque se o produto não desse direito ao crédito, o frete estando incluído nesse custo de aquisição, ele estaria, assim, vamos dizer, meio que contaminado por essa não... Produtos de alíquota zero, né, não tributados. Foi no caso do combustível lá, Thaís, aquele caso. Mas não só. Não, mas esse caso sim, eu acho que é isso. Né? Eu lembro que a época eu ainda não tinha participado de uma sessão, meu Deus, o que é isso? Horrorizado. O engraçado é que eu já concordo. Então, eu acho que esse entendimento que a Thaís adotou nesse processo, eu acho que ele cai bem aqui. Porque se a gente, de fato, for tratar isso como um crédito de importação, o crédito de importação tem que estar dentro do custo da mercadoria importada. E se ele não está no valor aduaneiro, não incidiu o PIS e COFINS de exportação. Se não incidiu o PIS e COFINS, estaria incidindo a hipótese de vedação de direito do crédito. Só que, assim como a Thaís, naquele processo, entendeu a possibilidade de tornar isso autônomo do bem, eu também entendo que aqui, por fazer parte do processo produtivo, eu acho que esse custo de armazenagem, ele pode ser tomado de uma maneira autônoma, independente de estar incluído no custo de aquisição do bem. E mais, anteriormente a gente ainda tinha muita confusão, a armazenagem, o frete é só na venda. Hoje a própria Instrução Normativa 1911, ela tomou o cuidado de separar. O frete, a armazenagem, ela está no inciso próprio, fala simplesmente custos de armazenagem, pouco importa se é na venda
ou na aquisição. Então, para mim, em verdade, esse custo ele poderia ser, inclusive, tomado, talvez, como um crédito de armazenagem. Mas, como a relatora adotou o conceito de insumo, eu acho que é plenamente cabível nesse caso. É, sim, um insumo, já que já estaria ocorrendo o processo produtivo desde o momento da aquisição desse produto. Então, eu entenderia que é, assim, direito ao crédito como insumo. Então, eu acompanho a relatora. Não sei se eu já começou a falar. Eu vou fazer a minha manifestação no meu voto mesmo, que aí eu só vou fazer uma observação. Ok, então você acompanha a relatora. Nos dois casos, né, no Pallet já tinha votado, né, a questão dessa... Não, a questão do Pallet a gente já votou, né? No Pallet não. Então, nós estamos julgando o 2... A Pallet ficou com qualidade, né? Isso, perfeito. Eu que me equivoquei aqui. Então, acompanha a relatora. Perfeito. Carlos? Acompanho. Ok. Cíntia? Eu acompanho. Paulo? Eu acompanho, só fazer um esclarecimento. Eu trabalhei no ICMS antes de entrar na Receita Federal, mas isso já faz 20 anos, né? Mas independentemente Paulo disso... fez de tudo, gente. já até fui professor também. Mas independentemente disso, né, eu acho que está claro aí, se a gente olhar no regulamento ICMS, enfim, né, na praxe, o que acontece na importação é que o contribuinte faz uma nota de entrada, e lá ele vai considerar essas despesas, vai incluir, né, no preço, como o presidente falou, o Rodrigo, né, mas não é uma nota complementar, é a nota de entrada da importação. Nessa nota de entrada de importação, ele vai incluir esses custos, como o Rodrigo bem colocou. Não são duas notas. Não são, sabe por que são, Paulo? Porque tem grande parte das notas, uma nota, tem parte das despesas que só são conhecidas depois. Então, mas é estranho, né? Mesmo depois, eu fui fiscal do Estado também, fui fiscal do ICMS também nos anos 90. Mesmo depois... a fiscalização exige que se pague o ICMS naquele fretezinho que não foi reconhecido na época, então o chapa que mexeu com a carga lá no Porto de Santos, que isso aí. Então, costuma ter, às vezes, mais do que até uma nota complementar, porque senão a fiscalização vai ao... Entendi. Então seria complementar se ele não conhece no momento de emissão da nota de entrada, né? Por conta do transporte, porque ele tem que emitir a nota para acompanhar o transporte lá no porto, no momento do porto. E, às vezes, eu não tenho conhecimento de todas as despesas que serão até aquela mercadoria chegar no meu depósito na minha empresa. Por isso que é o descompasso do conhecimento do valor de tudo. Essa é a razão, de fato. Mas beleza, Paulo. Você acompanha, então, Renata? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, só fazer uma observação, Renan. Eu creio, eu volto a insistir naquele mesmo ponto, que isso sempre foi e sempre vai ser o custo da mercadoria, mesmo antes. O custo da mercadoria sempre tinha esses elementos. E mesmo considerando essa independência, analisar de forma autônoma esse frete, aí você falou que não teria direito a crédito, não pagou PIS/COFINS de importação, mas pagou PIS/COFINS normal. O cara do armazém vai pagar PIS/COFINS e o cara do frete vai pagar PIS/COFINS. Então, teria direito, não ficaria nessa exceção. Mas eu continuo insistindo que, mesmo na interpretação antiga, esse dispêndio faz parte do custo do produto importado, por isso incide ICMS sobre tudo, senão não incidiria. Eu não sei se tem decisões mais recentes, soluções de consulta, mas a Receita tem solução de consulta dizendo que ele não tem direito, porque não está no valor aduaneiro. Mas isso mudou, provavelmente, com a interpretação sim. do STJ. Isso, mas eu exatamente. Antes da interpretação do STJ, a Receita era mais restritiva, vamos dizer, né? Não, sim, mas como o Rodrigo mesmo já colocou, o CARF já vinha decidindo nesse sentido, né? Antes do STJ. Beleza. Gente, então ficou assim: acordo dos membros do colegiado 1, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao direito a crédito nas aquisições de pallets de madeira one-way, vencidas conselheiras designado Renan. 2, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito a crédito em relação às despesas de frete e armazenagem de insumos importados. Ok, Maís?
Ok. Mineiro, eu só fiquei com uma dúvida, porque assim, tem um argumento de nulidade que eu não analisei, porque eu dei provimento integral. Eu não sei se o Renan vai ter que analisar isso daí. E o colegiado também. Pois é. Teríamos Então, julgado a nulidade aqui. Ok. E a nulidade em relação a? Geral, de despacho decisório. Eu não daria provimento, mas eu não sei como que ficaria isso. Eu acho Porque que no fica meu bem voto- válidos, presidente. Oi? Deixa bem Ficaria válido. bem. Perfeito, ok. Então, ótimo. Então, é que é impossível. O Renan decidiu uma coisa que não foi julgada, escreveu uma coisa Pois que é. não... Perfeito. E não vai Ok. ser. Eu fiquei designado no 115, 116 e 119. 119. Isso. Com relação à embalagem para transporte. Ok? E muda o nome do 119 Pallet One Way. Então, mas é a mesma coisa. Porque aqui é só pallet. Lá tinha o filme Stretch também. O item 120 da pauta BNDES foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. E ele era um repetitivo, 121 e 128 também. Então, com isso, a gente encerra... Só da PFN, presidente? Só da PFN, que está aqui. Né? Então, com isso, a gente encerra a pauta da manhã de hoje. Então, como a gente ainda tem 28 minutos, a Maísa já falou muito hoje, eu vou perguntar para a Thaís se ela tem algum processo desses dois, Recomede, o Subatacadão, qual Eu dos pensei em dois? fazer o Recomede. Então, vamos lá, no Ele Recomede. não é tão complicado, não. É o item 14 da pauta. A gente vai, então, votar. Thaís, você tem a palavra, item 14 da pauta, Recomede Comércio. Tá. Então, pessoal, esse processo, ele não é muito de dia a dia. Eu mesma nunca tinha julgado isso. São as empresas fundapianas que falam, né? Então, é um benefício aí. Eu não achei a minuta, Recomede. É o 14. Número 14 não tá na pasta? Eu tô vendo errado. Desculpa, eu estava na pasta errada. Imagina. Então, tem essa questão de isenção, né? Por ela ser uma empresa fundapiana. E também tem uma questão de receita financeira, tá? Isso que eu fiz sobre receita financeira. Eu acho que a gente pode ir direto ao voto, que são dois pontos bem separados e tá claro. Se vocês tiverem problema, a gente pode voltar ao relatório. Tá? E esse é um dos processos que eu herdei do Diego, também naquele lote, que foram feitos resoluções, né? Vamos lá. Então, primeiro, sobre esse assunto dela ser uma empresa fundapiana que fez importações por conta e ordem de terceiro. Tá? Alega a recorrente que as operações de importação perpetradas, né, foram feitas em nome próprio, mas não foram feitas em nome próprio, mas sim por conta e ordem de terceiro, o que afastaria a isenção aqui tratada sobre a base de cálculo indicada pela fiscalização, valor da comercialização da mercadoria no mercado interno. Sobre o ponto, a decisão recorrida é irretocável e não foi efetivamente combatida pelo recurso voluntário apresentado, o qual permaneceu apresentando argumentos genéricos e despidas de qualquer laço probatório capaz de combater as conclusões da fiscalização e da DRJ. Assim, com fulcro no artigo 50, parágrafo 2º da Lei 9784, adota as razões de decidido julgamento a qual como parte integrante desse voto. Então, eu estou colocando aí a decisão da DRJ sobre o ponto, que é falando justamente sobre a disciplina dessas empresas que têm vínculo à Fundap, né? E de como a legislação, as instruções normativas da Receita Federal trouxeram requisitos a serem cumpridos nessas operações de importação para que a empresa possa usufruir dos benefícios, né? Então, tá aí para vocês verem os pareceres normativos, as instruções normativas, trazendo os requisitos, etc. Ali no meio da página 6, eu negrei um trechinho assim. Deve-se notar que o artigo 2º da INSFR número 75 de 2001 estipula determinados requisitos, os quais devem ser atendidos cumulativamente pela operação de importação para que ela possa ser aplicada à sistemática prevista. Tá? Então, seguindo,
Se vocês forem ao final, né, desse trecho da decisão do DRJ que eu estou usando como razão de decidir, que está negritado e sublinhado. Ocorre que, no caso vertente, a fiscalização apurou que, em todas as operações, as notas fiscais de saída foram emitidas em valores superiores aos da correspondentes notas fiscais de entrada, mesmo considerando os tributos incidentes da importação. 2. Em todas as operações, os registros contábeis e fiscais indicam que as operações foram realizadas por conta própria. 3. Em parte das operações, a Recomed consta como comprador nos contratos de câmbio. 4. Em parte das operações, a Recomed consta como adquirente na fatura internacional, invoice. 5. Em parte das operações, a Recomed não apresentou o contrato prévio a que alude o artigo 2º, inciso 1, da IN 75 de 2001. 6. Em parte das operações, a Recomed emitiu nota fiscal de saída das mercadorias para o destinatário diverso do adquirente, em desacordo com o artigo 5º da IN 98 de 2001. Assim, embora tenham sido consideradas por impugnante como importações por conta e ordem de terceiros, as operações levantadas e discriminadas pela fiscalização devem ser consideradas como importações realizadas em conta própria, porque requisitos expressos na legislação supracitadas não foram atendidos. Sobre tal conclusão, exaustivamente demonstrada no termo de constatação fiscal, onde o auditor autuante aponta a ausência de requisitos em cada uma das DIs, a impugnante, além de tecer considerações gerais sobre o fundo AP e intermediação de negócios, apenas afirma que os equívocos cometidos não desnaturam a verdadeira natureza dos negócios. Ora, não se trata de um ou outro equívoco cometido, mas de requisitos legalmente previstos que não foram sistematicamente atendidos. Fecha aspas. E como eu mencionei antes, no recurso voluntário, continuou uma defesa totalmente genérica e sem prova para desdizer tudo que está nos autos sobre o não cumprimento desses requisitos. Tá? Por tais razões, em consonância com a jurisprudência deste Conselho sobre o tema, conforme se depreende das emendas conlacionadas, faltou aqui, tais razões estão em consonância, né, com a jurisprudência. Então, eu fui pesquisar como é que estava isso aqui no CARF, e eu não achei nenhuma decisão que seja em sentido contrário disso, de que tem que cumprir os requisitos. Se não está cumprido, sinto muito, né? Então, estão aí os acórdãos para vocês, os ementas, né? Assim, após setembro de 2001, somente as empresas que atendam todos os requisitos e condições estabelecidos legalmente podem ser tributados pelo valor dos serviços prestados ao adquirente por expressa previsão legal. Então, era, na verdade, essa forma de tributação específica, tá? No caso dos autos, período de janeiro de 2002 a dezembro de 2002, o descumprimento dos requisitos expressamente definidos pela Receita Federal são suficientes para negar o direito do contribuinte, que não apresentou qualquer elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito fartamente exposto no lançamento tributário. Artigo 373, inciso 1 2 do CPC. Com esses fundamentos, rejeito a defesa atinente à questão das importações por conta e ordem de terceiro. Então, acho que vocês entenderam por que eu quis ser breve, assim, na explanação, porque realmente, assim, é uma defesa muito singela, tá? Então, você gostaria de votar separado, presidente? Eu posso tocar? Tá. O segundo ponto é do conhecidíssimo assunto da inconstitucionalidade do parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 9.718, sobre a diferença entre faturamento e receita bruta, que isso chegou ao Supremo, etc. E hoje é pacífico para as empresas que adotam um sistema cumulativo, né, você teria aí um conceito mais restrito de faturamento, né, como hipótese de incidência das contribuições. Então, estou traçando todo esse histórico aqui, contando tudo, e falando que agora é vinculante para a gente, segundo o artigo 62 do CARF, tá? E daí, do caso concreto, tá? Página 12. E por que isso está tranquilo também? Porque teve essa diligência anterior que o Diego pediu, para ver se realmente tinha receitas financeiras, ou seja, fora do faturamento dessa contribuinte e, portanto, não tributavam pelas contribuições, tá? Então, voltando, página 12. Pois bem,
Trazendo a questão para o caso concreto, esse ponto rendeu ensejo à resolução número 3402001457, para que a autoridade fiscal detalhasse a natureza das receitas que foram objeto da presente autuação. Isto é, para que atestasse se de fato tais valores apresentam natureza de receita financeira ou de receitas operacionais, promovendo uma segregação analítica. O relatório de diligência requerido por esse Conselho encontra-se em folhas 929, o qual não foi objeto de manifestação pela recorrente, mesmo intimada para tanto. Destaca-se as seguintes conclusões da fiscalização. Tá? As receitas financeiras foram registradas nas contas contábeis tais, tá? As operacionais na outra conta contábil, né, de ressarcimento de despesa, tudo conforme a razão, né? Os valores foram consolidados no demonstrativo receita financeira e outras receitas operacionais no item 4.2 do termo de encerramento de ação fiscal. Tá lá. Daí, com base no livro razão e nos demonstrativos citado, segregamos as receitas financeiras das outras receitas operacionais conforme tabela seguinte. Daí tá lá, né, pelo período de apuração, o valor inicialmente do auto e o que foi constatado que realmente é uma receita financeira inseparada do que é a receita operacional. Destaque, resta evidenciado pela própria fiscalização que, em caso, parte da autuação fiscal incidiu sobre valores que não poderiam compor a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por se tratar de receita financeira no montante total de R$ 125.450,92, relativamente ao período de janeiro de 2002 a dezembro de 2002. E daí vem uma questão que é sempre bom o colegiado estar atento para ver se vocês verem se eu não falei bobagem aqui. É preciso salientar, contudo, que a fiscalização não foi atenta ao conteúdo da decisão recorrida, a DRJ. Isto porque o lançamento tributário foi indevidamente apurado com base no regime cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS para o período de dezembro de 2002. Para tal período, sendo a recorrente optante pelo lucro real, já incidia a sistemática não cumulativa das leis 10.833 e 10.637. Tal fato levou à conclusão pela DRJ, abre aspas, sendo assim, não pode presperar o lançamento fiscal realizado para estes períodos, devendo ser excluído o crédito tributário relativo ao PA 12 de 2002. Tá? Este período, portanto, já não faz parte da discussão dos autos, uma vez que o valor exonerado pela DRJ não ultrapassa o valor de alçada para conhecimento do recurso de ofício, escrevi errado. Não recurso voluntário. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a cobrança sobre receitas financeiras relativas a descontos obtidos no pagamento de financiamento junto ao Fundap, no montante de R$ 176,84, quanto aos períodos de janeiro de 2002 e março de 2002, conforme o resultado de diligência de folhas 929 e 930, ressaltando-se que o período de dezembro de 2002 já havia sido exonerado pela decisão de primeira instância. É como voto, presidente. Ok, Thaís. Alguém precisa de algum esclarecimento? Podemos ir ao voto? Então, Silvio Renan. Acompanho a relatora. Ok. Maísa. Acompanho. Carlos. Acompanho. Cíntia. Com a relatora. Paulo. Acompanho a relatora. Renato. Relatora. Isso é de quem que é esse próximo? Meu. Seu. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a cobrança sobre receitas financeiras relativas a descontos obtidos no pagamento do financiamento junto ao Fundap, no montante total de R$ 176,84, quanto aos períodos de janeiro e março de 2002. Julgamento realizado em 27 de janeiro de 2021, porque estava pautado para ontem. Ok? Pessoal, faltam 15 minutos. Vocês duas, Maísa e Thaís, vocês acham que teriam algum processo para ser julgado em 15 minutos ou não? O Ortovel daria. Ortovel?
Então, vamos lá. Você tem a palavra, então, o item 11 da pauta, Ortovel. Então, o despacho decisório traz 2 fundamentos autônomos para negar o direito à restituição pleiteada. A prescrição de parte do pedido, vez que ultrapassado o prazo de 5 anos do artigo 168, para o período anterior a 26/1 de 2001. A inexistência do crédito, vez que a inclusão do IPI no cálculo do PIS/COFINS substituição tributária é prevista em lei e não poder ser afastado pela administração pública. Quanto aos 5+5, eu até coloco aqui a oposição, que a gente votou no caso do Renan esses dias para trás, ontem, mas no caso aqui, o sujeito, ele protocolou o pedido no dia sem aplicação, com efeito, como identificado na súmula 91 do CARF, né, se foi protocolado antes de 9 de junho de 2005. No presente caso, o pedido de restituição foi protocolado no dia 26 de janeiro de 2006, então não aplica a tese do 5+5. Então, está correta a prescrição. Por sua vez, no mérito, se refere à inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática da substituição tributária. Trata-se de questão já analisada por outras turmas deste Conselho, falando que está correto. Aí aqui eu coloco, tem o julgamento, coloca julgamento, inclusive, do STJ, o regime de substituição tributária para o PIS/COFINS, determinou que o IPI recolhido pelo fabricante compõe o preço de venda da mercadoria, então, portanto, inclui. Assim, a inclusão do IPI, a sistemática de substituição tributária decorre de previsão legal, que indica que a base de cálculo é o preço de venda. Previsão esta que não pode ser afastada nessa área administrativa, em especial faz a previsão da súmula CARF 2. Então, ante o exposto, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Falei que era rápido. Ok. Isso aí foi mais rápido do que eu imaginava, mas excelente. Então, Renan. Isso é uma concessionária, né, Thais? O quê? Essa empresa, ela trabalha na venda de veículo? Ela é na venda de veículo. O IPI dela não é recuperável, então, coincide. Acompanha a relatora. Ok. Carlos? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Acompanha a relatora. Renata? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, julgamento realizado em 27 de janeiro de 2021. Esse foi o item 11, Ortovel. Então, gente, restou o small, que é da Maísa, e o super atacado, que é da Thaís. Acho que já tá bom, né? A gente encaixa ao longo dos outros dias, né? Acho que a gente está folgado, tá? Para até encerrar hoje antes do previsto, inclusive. Eu peço, então, ao apoio, encerrar a gravação da parte da manhã,